Juiz amigo de Moraes conversa nervoso com o advogado de Vorcaro sobre delação. O que um encontro de apenas 5 minutos em um hotel de luxo pode acabar revelando sobre a maior crise política do momento? Para garantir que nossa decodificação contínua dessa teia complexa alcance mais pessoas, inscreva-se no nosso canal. A fonte original apresenta dados brutos que envolvem conexões políticas bem afiadas e cifras simplesmente milionárias. Então, vamos organizar e analisar todas essas alegações agora mesmo. Pois é, essa é exatamente a faísca que acende toda a narrativa do material que a gente está analisando. Em tempos de tensão máxima, lá em Brasília, eventos que parecem super cotidianos ganham rápidos contornos de conspiração. A análise original foca nesse exato momento, um breve contato visual e físico entre duas figuras-chave para argumentar que existe um clima de pânico e negociações de altíssimo risco rolando soltas nos bastidores. Parte 1. O encontro suspeito. O ponto de partida aqui, geograficamente e temporalmente, é o Biotel, lá em Brasília. A fonte relata um encontro. De um lado, Floriano Marques, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Do outro lado, o advogado de defesa, conhecido como Juca, que está representando o ex-banqueiro Vork Juca, que por acaso é a peça central de uma negociação de delação premiada. Aqui a gente tem um baita choque de narrativas. Do lado 1, a versão oficial, aquela apresentada pelos envolvidos. Os dois moram no mesmo hotel, o advogado estava só voltando da academia, eles se conhecem há décadas e só trocaram algumas palavras rápidas. Mas aí, do lado 2, a gente tem a perspectiva da fonte original, que aponta direto para o contexto de uma delação explosiva. A fonte chega a descrever as expressões faciais como um verdadeiro clima de velório, interpretando esse encontro como uma demonstração claríssima de nervosismo sobre os rumos que essa delação vai tomar. Parte 2. A delação e valores. A partir desse encontro no hotel, a narrativa dá um mergulho profundo nos balanços financeiros de alguns contratos de advocacia. Mais especificamente, um envolvendo o escritório da esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vejam só esse número, 129 milhões de reais. Esse é literalmente o epicentro financeiro de toda essa alegação. Segundo o material que a gente analisou, esse era o valor total de um contrato de advocacia. A fonte relata que, desse montante, cerca de 80 milhões de reais chegaram a ser pagos pelo Banco Master num período de 22 meses, isso antes que o contrato fosse supostamente interrompido. Eles citam até dados da Receita Federal que indicariam que esse valor era algo como 10 vezes maior do que o recebido por outros escritórios para defender a mesmíssima instituição. Só que o grande ponto de interrogação não é só o tamanho da cifra, e sim a natureza desse pagamento. E para entender bem a tese da fonte aqui, a gente precisa fazer uma distinção jurídica que é crucial. Honorários basicamente funcionam como um salário. É um valor fixo que é pago pelo trabalho regular de um advogado. Já a sucumbência é um valor totalmente contingente. É como um bônus que só é pago se o advogado ganhar a causa, geralmente sendo uma porcentagem daquele dinheiro que o cliente economizou ou ganhou. A fonte argumenta que é super normal ver valores milionários nesses casos de sucumbência quando se trata de grandes empresas. O X da questão que eles levantam é que esses valores enormes estariam sendo pagos na forma de honorários fixos, ali, mês a mês. Na visão do material original, essa estrutura super atípica não seria uma remuneração padrão por serviços jurídicos, mas sim um mecanismo, uma ferramenta para obter acesso e influência. Parte 3. Rejeição e vazamentos. Bom, com todas essas alegações financeiras na mesa, o impasse institucional só aumenta e acaba gerando um cenário de verdadeira paranoia política, onde o medo do que pode vir a público acaba paralisando a capital inteira. O status atual dessa negociação segue um roteiro bem tenso. Passo 1. A defesa do Vorcaro submeteu o conteúdo prévio da delação, e isso incluía anexos que detalhavam supostos encontros e viagens. Passo 2. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República simplesmente rejeitaram esse material inicial. O argumento reportado é que o material estaria atingindo só políticos ali do terceiro escalão, funcionando como uma espécie de escudo para proteger nomes de maior peso. E o passo 3, sem abrir mão da estratégia, a defesa já enviou uma nova versão, e agora entraram numa fase de negociação intensíssima de termos. E enquanto esse jogo de xadrez institucional não acaba, as consequências já estão sendo sentidas, principalmente dentro de alguns partidos políticos como o PT. Primeiro, rola um temor gigantesco de vazamentos seletivos, com o pessoal preocupado que trechos totalmente descontextualizados sejam usados como arma política em um ano eleitoral. Segundo, todos ali têm a consciência de que, mesmo sem a homologação oficial da delação, aquelas informações entregues já entraram no radar e podem acabar gerando um monte de investigações paralelas. E o terceiro ponto é a ansiedade constante.
aquele medo de que grandes nomes da República inevitavelmente comecem a aparecer nesses anexos que foram rejeitados. Parte 4. Ações do Banco Central. Mas a crise não fica só nessa de especulação política e medo de vazamento, não. O material que a gente mapeou também aponta para consequências super concretas que já estão acontecendo. O Banco Central tomou uma atitude bem rigorosa. Comunicaram a indisponibilidade e o congelamento dos bens de 2 indivíduos, Augusto Ferreira Lima e Luiz Renan Neto. Segundo a fonte, mesmo que eles não constassem mais formalmente como administradores do Banco Master na época dos fatos que estão sendo investigados, o Banco Central considerou que eles continuavam agindo como administradores de fato. Essa intervenção mostra bem que as alegações já causaram movimentos totalmente reais e práticos, com um bloqueio de patrimônio acontecendo através dos órgãos reguladores. Parte 5. A expansão da crise. E como costuma acontecer em qualquer escândalo dessa proporção, o raio de impacto vai se expandindo. Novas conexões começam a surgir de todos os lados, envolvendo figuras de espectros políticos diferentes e várias instituições. Por exemplo, a gente tem o Ciro Nogueira, que foi alvo recente de uma operação policial, com a fonte citando apurações sobre supostas propinas para tentar barrar uma CPI que estava relacionada ao banco. Tem também o Jonathan de Jesus, ministro do Tribunal de Contas da União, que também estaria no meio desses anexos da delação. E o Guga Lima, que a gente acabou de mencionar, que teve os bens congelados pelo Banco Central e que a fonte faz questão de destacar que tem atuações bem ligadas a políticos em algumas operações de crédito. Todo esse cenário deixa muito claro a amplitude sistêmica dessas alegações todas. E já caminhando para o fim da análise do material, tem essa citação aqui que resume perfeitamente a perspectiva final da fonte sobre toda essa situação. Ela diz o seguinte: mesmo não aceitando, vai haver vazamento dessas informações. Isso importa muito mais do que qualquer outra coisa. A tese é cristalina. A formalidade de ter aprovação da Procuradoria-Geral da República acabou virando um detalhe secundário. A informação em si, os números, os nomes importantes, tudo isso já entrou no ecossistema de Brasília e agora o impacto de tudo isso é simplesmente inevitável. O que acaba levando a gente para uma reflexão final super importante. Vamos pensar juntos. Se uma delação que foi rejeitada, que sequer foi homologada, ainda tem todo esse poder de sacudir as fundações políticas e remodelar completamente o cenário só com a simples ameaça de um vazamento, quão frágil é o sistema encarregado de guardar esses segredos? Essa é a pergunta que expõe a tensão central desse ambiente inteiro, onde uma informação, seja ela verificada ou não, tem o poder de causar um estrago massivo antes mesmo de qualquer julgamento oficial. É uma dinâmica bem complexa e que revela muito sobre como os bastidores institucionais realmente funcionam.